Marcos, quais são as documentações essenciais na qualidade que o profissional precisa obrigatoriamente dominar? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de documentação essencial, tirando por base documentação obrigatória, vamos colocar assim, levando para essa questão de legislação, aí a gente vai ter dois grandes grupos. Um ligado aí quando a gente é uma indústria fiscalizada, né, registrada junto à Anvisa, que aí a gente tem a RDC 275, e um outro grupo quando a gente está ligado aí à fiscalização do Ministério da Agricultura. Dentro da Anvisa, né, é a 275 que traz para a gente os POPs obrigatórios, então ela vai trazer um conjunto de documentos mínimos que a gente precisa possuir, e daí então são esses essenciais, né, que a gente está colocando. Primeiro deles, higienização de instalação, equipamento, móvel, utensílio, toda a parte ligada à higienização mesmo ali da planta, ali do processo, equipamentos, enfim. Controle de potabilidade de água, também ligado aí às legislações que a gente vai ter de potabilidade, né? Tivemos, inclusive, legislação nova recente sobre esse assunto. Higiene e saúde de manipuladores, toda a parte de hábitos higiênicos, conduta, uniforme, enfim, as boas práticas ligadas ao colaborador durante o desenvolvimento das suas atividades. Manejo de resíduos, pensando no resíduo sólido, resíduo líquido, né, efluente, toda essa parte de gestão dentro da empresa desse resíduo. Manutenção preventiva e calibração, então pensando aí nos procedimentos mínimos para que os equipamentos funcionem adequadamente, eles não representem nenhuma fonte de perigo para os produtos, e também a questão de calibração, né, ter a confiabilidade nos instrumentos de medição que a gente está utilizando. Controle integrado de vetores e pragas urbanas, que isso é essencial, né, e o controle de pragas dentro da planta, principalmente de acordo com a localização onde a empresa está, pensando às vezes em uma área mais próximo a matas, ou então dependendo de alguma fonte externa de pragas, por exemplo. Seleção de matéria-prima, ingrediente material de embalagem, processo de homologação, recebimento desses materiais, e também o programa de recolhimento de alimentos. Esses aqui são os procedimentos mínimos, essenciais para indústrias junto com a Anvisa, e aí a gente também vai ter um outro conjunto de procedimentos para quando a empresa ela é fiscalizada pelo Ministério da Agricultura, a base sempre nosso famoso RISPOA, complementado aí pela norma interna 1 de 17, ainda que seja uma norma mais de uso interno do Ministério da Agricultura, ela também vai trazer algum norte para a organização. Primeiro programa de autocontrole obrigatório seria o de manutenção, né, pensando em manutenção corretiva, preventiva. As águas de abastecimento, pensando aí em água de uso direto, né, água potável, de limpeza de equipamentos, que de alguma forma ou é ingrediente ou vai entrar em contato com o produto, águas de contato indireto, até mesmo água aí não potável, que de alguma maneira a gente possa utilizar no processo. Controle integrado de pragas, né? E também, mesma forma aí da Anvisa, esse controle para garantir que a gente não tenha atividade de pragas dentro da organização, dentro da planta produtiva. Higiene industrial e operacional, então pensando aí, né, nos nossos famosos PPHOs, os procedimentos para higienização, para a limpeza dos equipamentos. Higiene e hábito higiênico de funcionário, toda essa questão de boas práticas ligadas aos nossos colaboradores no desenvolvimento das tarefas. Procedimento sanitário operacional, que são os procedimentos que a empresa vai adotar durante a operação para garantir que as atividades não vão representar nenhum tipo de contaminação, ou mesmo os controles, né, de contaminação cruzada durante a operação, por exemplo, que a gente possa ter. Controle de matéria-prima, toda a parte de homologação, avaliação dos fornecedores, seleção, recebimento, monitoramento dos fornecedores, e também a questão de controle de temperatura, seja temperatura de produto, temperatura de processo, tudo aquilo que for essencial ali durante a nossa etapa, durante o desenvolvimento do nosso processo. Além disso, a gente também vai ter alguns outros, que é o APPCC, né? Para indústrias fiscalizadas pelo Ministério, o APPCC ele é obrigatório, ele vem aí como uma documentação mínima essencial. A questão de análise laboratorial, mas focando as análises de autocontrole, não aquelas análises oficiais que a empresa já faz quando ela passa, por exemplo, por uma coleta oficial do Ministério, do fiscal ou do agente de inspeção, mas as análises que a própria empresa realiza, tanto dos seus produtos como dos seus processos, análise de ambiente, a SWAB de mão de colaborador, enfim, tudo aquilo que vem como um autocontrole para os processos da empresa. Análise laboratorial, quando a empresa trabalha com algum tipo de certificação específica,
ou exporta para algum país que tem algum requisito específico também, e ela vai precisar demonstrar isso através de alguma análise. Controle de formulação e combate à fraude, isso aqui é bem forte, bem cobrado pelo Ministério, principalmente aí depois dos últimos escândalos que a gente teve na mídia aí, 2017, 2018, e ele é bem forte aí ligado com as análises laboratoriais de autocontrole, por exemplo, para garantir que realmente a formulação do produto ela é atendida, que a empresa não é uma fraudadora, enfim, que ela tem todos aí os seus controles em dia. Rastreabilidade e recolhimento, então todos os controles internos para que a gente tenha rastreabilidade, né? Rastreabilidade olhando um elo para trás da cadeia, um elo para frente, quais são os meus fornecedores, quais são os meus clientes que recebem aquele produto, e a questão de recolhimento ou recall, caso a gente tenha que retirar esse produto do ponto de venda. Respaldo para certificação oficial, pensando aí em uma empresa que possui alguma certificação específica, que possui procedimentos ou então critérios específicos que ela precisa atender. Então, aqui ela diz a sistemática dela. Bem-estar animal, né? Cadeias aí na cadeia, empresas na cadeia primária. Então, todos os cuidados para garantir aí o bem-estar dos animais que são manejados. E toda a parte de identificação, remoção e segregação de material especificado de risco, principalmente aí para abate, né, onde a gente vai ter, então, esse cuidado com esse tipo de material. Então, esses são os procedimentos essenciais, né, a documentação básica que tanto uma indústria fiscalizada pela Anvisa ou fiscalizada pelo Ministério vai precisar atender. Sucesso, Marcos. E para a gente fechar aí com chave de ouro essa aula que você está dando para a gente, conta aí pra gente quais são as dicas de ouro que você dá para o profissional que está aí na indústria para saber elaborar, atualizar os documentos, gerenciar esses documentos dentro da indústria. Tá, vamos lá então. Quando a gente fala de dica, eu acho que a primeira delas é ter um bom planejamento de um sistema de documentação. E a gente, brasileiro em geral, não é uma regra, mas é em geral, a gente é bom de fazejamento, mas de planejamento a gente tem os probleminhas. E aí a gente sai escrevendo papel, sai escrevendo documento, sai distribuindo para todo mundo, e aí quando a gente vai ver, a gente está caindo naqueles problemas. É um sistema complexo, que não se conversa, os documentos são isolados, são difíceis de gerenciar. Então, antes de tudo, sempre planeje o teu sistema, né? Aqui a gente tem aquela nossa pirâmide básica de documento. No topo, manual, que ele traz a diretriz, né? Ele traz as orientações gerais. A política, né, que vai estar bem ligado também à questão de manual, vai estar bem ligado aí às intenções da organização, e aí sim, a gente vai entrar na questão de procedimento, atendendo às diretrizes da política, as diretrizes do manual. Os procedimentos, que são as orientações gerais, podem ser desdobradas em instruções de trabalho, que aí é bem específico para cada atividade, e aí tudo isso a gente vai ter registro para evidenciar que aquilo que foi feito no dia a dia realmente reflita o papel, realmente reflita o teu procedimento. Nossa, eu preciso ter tudo isso? Não, é uma pirâmide clássica que a gente tem de documentação sugerida. A gente vai ter várias outras referências que talvez possam se aplicar melhor a um certo tipo de contexto, mas é primeiro fazer esse planejamento. Poxa, eu vou ter um manual, do manual eu vou ter os POPs, dos POPs eu tenho as instruções de trabalho. Então, planejar um sistema simples, mas que funcione, um sistema lógico, né? Aí na pós é abordado bem mais profundamente isso, a gente nem tem tempo para falar tanto isso, mas na hora de elaborar, para um pouquinho, volta 2 casas e faz um planejamento. Cria uma estrutura básica, define os níveis de documentação, desenvolva um padrão para você desenvolver, para você descrever os documentos, porque daí a gente segue sempre uma mesma linguagem, segue sempre uma mesma estrutura. Pessoal, experiência própria, faz muita diferença começar de forma planejada. Tem horas que vai crescendo um monstro tão grande porque a gente não planejou, que parece que é melhor, tipo, deixa tudo de lado e vamos começar do zero. Tem hora que é igual casa. Às vezes é mais fácil, nossa, se muda do que tentar reformar a casa que você está hoje. Então, é a mesma coisa a documentação. Faz um bom planejamento para daí, então, a gente começar desenvolvendo, escrever procedimento, enfim, partir para esses próximos passos. Uma outra dica importante também, pessoal, é ter essa estrutura mínima para um procedimento. Aqui também é uma estrutura sugerida, pode ser que conforme a necessidade, alguma informação pode ser suprimida ou acrescentada, mas primeiro ter um objetivo.
para que eu estou escrevendo esse bendito desse procedimento? Só pelo amor de Deus, não coloca no objetivo, mostrar para o auditor. Não é. Eu estou escrevendo o procedimento para garantir a potabilidade de água, atender os requisitos legais que a legislação determina para mim, conseguir fazer os monitoramentos e controles adequados, enfim. Quais são as áreas de aplicação? Quais que são as áreas envolvidas? Então, esse procedimento se aplica para qualidade, se aplica para o pessoal de compras, ou se aplica para o RH, se aplica ali para o pessoal da operação, no setor do embalamento. Então, ter muito claro para quem que é aquele procedimento. E dentro dessas áreas de aplicação, quem é responsável pelas atividades? Quem vai ter a autoridade de desenvolver esses processos? Então, o monitoramento eu vou precisar fazer com esse gestor, o controle na operação vai ser o auxiliar de embalagem, outra pessoa vai... Enfim, e dando os nomes para quem faz cada atividade. Definições essenciais, então aquelas definições básicas que a gente precisa ter, e quais são as referências que a gente também precisa ter, uma legislação, alguma norma, alguma referência científica que a gente usou, alguma ISO 22000 da vida, por exemplo. Daí a gente descreve o nosso procedimento, a gente vai falar um pouquinho disso também. Como eu monitoro e como eu verifico para garantir que aquilo que eu procedimentei realmente está sendo feito e seguido da melhor forma. Correções e ações corretivas, caso alguma coisa dê errado, eu sei o que fazer para trazer o meu processo de volta para o controle. Os registros importantes que a gente vai seguir no dia a dia para garantir que aquilo está sendo feito realmente daquela forma. E então o controle de revisão para garantir que eu sempre estou usando a informação mais recente. Então, hoje eu estou na revisão 1, aí na semana que vem eu revisei e gerou revisão 2, e aí então a gente consegue fazer uma gestão adequada desse processo da revisão dos procedimentos, por exemplo. Uma outra dica importante, a gente já comentou um pouquinho disso no início, conheça bem o seu processo. Pergunta, observa, anota, vai na fábrica, conversa com um, conversa com outro, levanta informação. Estou escrevendo o procedimento, fiquei em dúvida, volta lá, pergunta de novo. Tem vezes que eu já fiz muito isso. Você para do lado da pessoa e você só observa ela trabalhar. Você vai ficar lá 1 hora, 2, já fiquei muito fazendo isso. 1 hora, 2 horas, só ali com o caderninho na mão, vendo a pessoa trabalhar. Se tiver alguma dúvida, poxa, por que você fez isso aqui desse jeito? Nossa, por que você não fez assim? Entenda os porquês das pessoas. Às vezes a gente tem formação técnica e a gente acha que sabe a melhor forma de fazer. E aí o funcionário vai te falar na operação, poxa, eu faço desse jeito, porque se eu fizer assim eu vou ter um outro problema. Se eu fizer desse jeito, a máquina vai quebrar. E aí ele vai te ensinando os porquês, os detalhes do trabalho dele. E isso vai trazer muita riqueza na hora da gente escrever o procedimento. Então, claro, avalie a necessidade de melhoria, né? Você entendeu o porquê, você entendeu a forma de fazer, mas talvez a gente pode melhorar também. Então, conheça bem o processo. Fizemos uma padronização, fizemos um planejamento, entendemos o processo, agora sim a próxima dica. Elabora o procedimento. Né? Agora sim, senta no teu computador, se precisar chamar alguém para sentar junto, senta, vai escrevendo, vai descrevendo as atividades dentro daquela estrutura mínima. Lembrando, usa uma linguagem simples. Nem sempre eu preciso escrever um artigo científico para ensinar uma pessoa a monitorar o pasteurizador. Talvez se eu colocar um diagrama, um fluxogramazinho de processo, olha, faz isso, depois aquilo, usar uma foto, uma imagem, talvez fique muito mais claro. A premissa, a máxima que a gente usa numa boa documentação, e a gente sempre tem que ter isso em mente, pensa assim, uma pessoa que nunca viu aquele processo, pensa, por exemplo, um bolo, você nunca fez bolo na sua vida, você precisa conseguir pegar a receita e fazer o bolo. Pode ser que você vai demorar 1h30 para fazer? Pode ser, você não tem habilidade naquilo. É a mesma coisa um bom procedimento. Então, escreva de uma forma onde alguém que nunca fez atividade consegue pegar o procedimento, seguir o passo a passo e fazer aquilo. Não sei se alguém de vocês já montou um guarda-roupa. Eu já montei um guarda-roupa. Eu sou montador de móveis? Não sou montador de móveis. Mas a gente segue o passo a passo. Tem os desenhos, aí tem, olha,
coloca o parafuso A no furo 1, o parafuso B no furo 2, encaixa a parte a peça A na peça C e você vai montando. Por quê? Porque tem esse passo a passo, é feito de uma forma simples, é cheio de fotos, cheio de figura, e a gente pode usar isso também nos nossos procedimentos. E claro, um bom português é essencial, né? Um português alinhado a quem vai ler o documento, mas claro, gramática, ortografia, usar vírgula, essas coisas também que são importantes, porque auxiliam bastante aí na interpretação desse documento, do processo, a hora que a gente está lendo. Bom, um passo a passo básico para um processo de elaboração. Como a gente falou, conheça profundamente o processo, pergunta, vê, volta, pergunta de novo, escreve, volta, faz esse vai e volta, é importante. Não queira, às vezes, eu quero escrever o procedimento em 1 hora, porque eu tô cheio de coisa para fazer. Talvez você vai precisar de um pouco mais de tempo. Descreva o procedimento na estrutura que foi adotada. Se a gente já planejou e padronizou, segue esse processo. Uma vez que a gente descreveu o processo, manda para revisão, né? Não aprova aquilo que você escreveu de primeira, manda para um colaborador da área, manda para o gestor daquele processo revisar, vê se realmente é aquilo, vê se não falta informação, ou se não tem informação a mais, ou se não tem coisa errada lá. Pega ele de volta, faz os ajustes que foram apontados, né, necessários, manda então aquele documento de volta para aquela pessoa revisar e aprovar. Então tem esse processo de elaboração, revisão e então aprovar o documento. Insere o documento dentro dessa sistemática de gestão que foi planejada e aí então faça a distribuição para aquelas áreas interessadas que a gente já mapeou. Então esse aqui é o procedimento que eu tenho que entregar uma cópia para o RH, essa aqui tem que ir uma cópia para o pessoal de recebimento de matéria-prima, esse aqui vai uma cópia para o pessoal que faz a limpeza do equipamento e depois fazer o gerenciamento do procedimento, que é a revisão periódica. Pessoal, quem trabalha com procedimento, raramente a gente vai riscar o procedimento da nossa listinha de tarefas, porque ele sempre vai precisar de uma revisão, né? O processo nunca vai ser o mesmo para sempre. A gente descobre uma melhor forma de fazer, muda um equipamento, muda uma matéria-prima, colocamos um novo produto de limpeza, por exemplo, e os nossos procedimentos vão sendo revisados, mudados, melhorados. Então, é sempre importante ter também essa sistemática de gerenciamento. E aí, essa outra dica importantíssima, não é só escrever procedimento, não é só escrever papel, não é só perguntar para as pessoas, mas gerenciar tudo isso. A gente vai ter um monte de informação sendo gerada e a gente precisa gerenciar. Crie essa rotina de revisão. Uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, eu vou sentar e vou revisar. Vou ler o documento, vou voltar com o meu operador na linha, vou perguntar se teve alguma mudança, né? Que são as mudanças, esse processo de revisão que está aqui no segundo tópico, essa revisão proativa. A cada X anos, 1 ano, 2 anos, eu sento e reviso o procedimento. Eu posso precisar fazer algum ajuste, ou eu só reaprovo esse documento porque ele está corretíssimo. Ou então uma revisão reativa. O procedimento está correto, mas o processo foi mudado. Como o processo mudou, eu vou lá e reviso o meu procedimento também. E tendo essa rotina de revisão, a gente atualiza o papel, distribui, se precisar treina, se precisar fala com as pessoas de novo. E uma outra dica importantíssima, né, que eu acho que é uma das nossas principais dificuldades aí no dia a dia de fábrica, faz isso acontecer na prática. Dê treinamentos, mas não só treinamentos, muitos treinamentos. Fale com as pessoas, vai lá na linha, demonstra, mostra como que é para fazer. Se precisar, leva para uma sala, monta um PowerPoint, mas treina, mostra o procedimento para a pessoa. Não é só distribuir, deixar uma cópia no setor e ir embora. Provavelmente o colaborador não vai fazer nada com isso se a gente fizer desse jeito. Mas dê um treinamento, explica a importância do procedimento. Não é só falar, você tem que lavar a mão. Explica por que é importante isso para ele. Explica como é que o trabalho dele vai ser beneficiado, isso é importantíssimo, com ele lavando a mão, com ele medindo a temperatura correta, com ele seguindo ali o monitoramento adequado do PCC. Mostra as vantagens que ele vai ter no dia a dia dele também, se ele seguir o procedimento, né? Não é só uma coisa, a qualidade mandou. O fiscal mandou fazer, a lei manda fazer, tem que fazer por causa da auditoria.
aí a gente acaba criando essa ideia de que só é importante em dia de auditoria, só é importante no dia que o fiscal está na fábrica, mas explica a importância e depois acompanha a aplicação para ver se realmente tudo aquilo que a gente treinou, mostrou, falou, explicou, desenhou para a pessoa, se realmente ela vai estar seguindo ou não. Pessoal, acho que essas são as principais dicas que a gente tem. Dando um ganchinho, como a Lauren já falou, isso a gente aborda bastante na pós-graduação, né? Tem os módulos de programa de autocontrole, de POP, de PPHO, vai falar disso na ISO 9001, na FSC, enfim, não vai faltar oportunidades da gente conversar sobre esses processos de documentação dentro da empresa. Isso aí, Marcos, com certeza não vai faltar. Em todas essas disciplinas aí, como eu falei, a gente aborda lá do comecinho para todo mundo aí, mesmo quem nunca fez ou quem já fez, quer fazer a revisão, quer atualizar, a nossa pós tá aí para ajudar todo mundo. E, Marcos, você deu umas dicas aí que, assim, é realmente o que acontece na realidade, né? Quando eu fiz estágio, o nosso projeto era fazer a revisão dos procedimentos de higienização. E a gente fez exatamente isso que você falou. Pegamos o caderninho e saímos andando pela fábrica, porque era isso que tinha que fazer para descobrir as coisas. Então, a gente ia conversando com um, conversava com o outro, você faz isso aqui, como que é? Para a gente descobrir duas coisas, se a pessoa estava fazendo o procedimento ou não, e se ela não estava fazendo, por quê? Porque, às vezes, o procedimento precisava se adequar a ela. Exato. E aí, foi exatamente isso que a gente fez. Saí andando com o caderninho, conversando com todo mundo, perguntando, e deu super certo. Então, assim... Só sucesso as dicas de Marcos, gente. Dá trabalho, dá um pouquinho de trabalho, mas os resultados vêm, pode ter certeza.